O tema da mensagem de hoje é quando Deus nos tira do combate. Amém? Vamos ler 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho ao subir ele do Egito. Depois Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois e dos animais engordados. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e chamou ao Senhor a noite toda, clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levou para si uma coluna, e voltando, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito seja do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: que quer dizer, pois, esse balido de ovelhas, que chega aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer ao Senhor teu Deus. Porque, pois, não deste ouvida à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como os que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel. E virando-se Samuel para Seir, Saul pegou-lhe a orla da capa, a qual se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu a um teu próximo, que é melhor do que tu. Também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ao que disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então disse Samuel: traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse: certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim com a tua espada desfilhou a mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gigal. Então Samuel se foi a Ramá, subiu a Saul, e Saul subiu a sua casa. Ora, Samuel nunca mais viu até o dia da sua morte. Mas Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul como rei de Israel. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante desta história, Senhor, queremos falar de Deus guerreiros, porque quando o Senhor nos tira do combate, é porque não estamos de acordo com a sua vontade. E é chegado o tempo, Senhor, que nós estamos exatamente no meio do mês, que é referente ao meio do ano. E a palavra do Senhor é: eu te chamei para ser soldado valente. É tempo de obedecer, para que não fique do lado de fora. Deus, nós queremos ouvir a tua voz.
Hoje nós iremos apresentar a campanha de restauração da família, mas como a família pode ser restaurada a partir da nossa vida, se visto que na guerra temos olhado para trás. Que esta palavra venha de encontro à tua igreja, traga conserto, traga aliança para aqueles que precisam se consertar. Hoje é chegado o remédio para a tua cura, em nome de Jesus. Amém. Repita comigo: esta guerra não será esquecida. Esta guerra não será esquecida. Nem os heróis que nela lutarem. Nem os heróis que nela lutarem. Amém? Amém. Tu és soldado de Cristo? Amém. Glória a Deus. Quem é soldado de Cristo aí, dê um glória a Deus. Glória a Deus. É pensando nisso, amado, que eu gostaria de falar a respeito dessa situação, para que isso seja no âmbito espiritual. Tudo que você vai ouvir aqui hoje, entenda que nós estamos falando do âmbito espiritual. Eu li toda essa história, poderia ter pego alguns versículos, mas fiz questão de ler toda a história para que você entendesse o que representa quando nós somos desobedientes. A história diz que os amalequitas e o rei dos amalequitas, eles mataram muitas pessoas. Eles destruíram muitas mulheres, muita família. E a ordem, de Deus para aquele rei, que era o rei Saul, era ir até lá e destruir tudo, desde os animais ao povo e principalmente ao rei. Quando ele chega lá, ele chega lá, ele mata o povo, pega o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, o que eles tinham de melhor, e poupa o rei com seus bens. Quando Samuel chega, Samuel escuta, parece que eu estou ouvindo um barulho de ovelha. O que é isso? Ele diz: sabe o que é? É que está todo mundo dizendo que o melhor deveria ser feito assim. Samuel se indignou e disse assim: todo mundo dizendo, o povo está dizendo, quem te mandou foi Deus, não são as pessoas. Às vezes nós queremos ouvir o que as pessoas têm a dizer, e o Senhor teu Deus está dizendo: ouça o que eu tenho para te dizer. Olhe no espelho e veja o que eu te mostro, e não aquilo que você quer enxergar. Você está entendendo? Nós somos soldados. E como soldado, às vezes nós queremos que as pessoas passem a mão na nossa cabeça, falem conosco de maneira gentil, dócil, porque senão a gente fica magoado. Soldado magoado na guerra é soldado morto. Essa situação dessa história tem muito a ver conosco. Muitas vezes, amado, quando eu me encontro em um funeral, vejo uma pessoa que era realmente comprometida com o Senhor, eu me detenho às palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz, 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas em contratempo, eu percebo nitidamente que pessoas que infelizmente não conseguem sequer combater o bom combate, quem dirá terminar? É triste quando a gente vê um crente sendo tirado fora do combate. Um time de futebol, e agora nós estamos nessa Copa das Confederações, é isso? O ano que vem, Copa do Mundo. Tem lá alguns poderosos de nome, mas o técnico, que ele é absoluto naquilo que ele está fazendo, e quem manda é ele, porque se acertar foi ele que acertou, e se errar os outros vai jogar pedra. Ele pode pegar um Neymar da vida, ele pode pegar, ainda que estivesse jogando, se fosse o caso, um Pelé da vida, e falar: nesse jogo você não vai jogar, você vai ser reserva. Muitos vão criticar e dizer: faz isso, faz aquilo, mas ele é consciente do que está fazendo, não é assim? Amado, a nossa vida é desta maneira. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos: Deus, por que essa pessoa está passando por isso? O Senhor colocou no banco, porque Ele sabe que esse soldado precisa se converter e se consertar, porque Deus não quer vê-lo morto na guerra. Oh, meu amado, é triste quando o crente é atingido pelos dardos de Satanás. E ele só é atingido porque ele está disperso, ele está distraído, ele está em pecado. E hoje o que a gente mais vê, e vamos ver ainda,
São crentes em pecado, achando que está tudo bem. Pessoas vivendo uma vida de prostituição, achando que é normal, todo mundo faz. Lá na igreja eu duvido que não tem alguém que está namorando e não é mais namorado, é namorido. Todo mundo faz. Foi isso que Saul disse, todo mundo está dizendo que não tinha problema. E o sacerdote chega e diz: pois tem problema, e o problema começa por você. É lamentável, amado, é trágico, quando o próprio Deus nos tira do combate. Amém? Nós vamos ver aqui através desse texto, falar de algumas coisas que nos levam a ser tirados do combate pelo próprio Deus. Primeiro, quando desobedecemos nitidamente a sua vontade. 1 Samuel 15:11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Deus havia dado a Saul, amado, uma ordem, e essa ordem não foi cumprida da maneira que Deus gostaria que fosse. Tem pessoas, quando recebem uma ordem do pastor, ou do pai, ou da mãe, ou do chefe, diz assim: não, eu fiz, só que eu não fiz do jeito que você quer, então você não fez. Você não fez da maneira que a pessoa que te ordenou mandou, você não fez. Professor, o importante é que esta conta, o resultado deu mesmo. O professor diz: mas eu não quero resultado, eu quero que você vá explanar, eu quero que você vai colocar passo a passo até chegar no resultado. Eu não estou pedindo para que você traga o resultado, porque uma calculadora faria isso muito mais rápido. Mas eu quero que você aprenda o processo, para quando você não tiver, sabe, a disponibilidade de ter uma calculadora na mão, você saiba fazer. E a maioria das pessoas hoje diz assim: o importante é que eu vou à igreja, o importante é que eu tomo Santa Ceia, o importante é que eu faço da minha maneira e Deus aceita. É mentira do diabo. Já tem enganado muitas pessoas. E tem muitas pessoas que se acham soldados, e são, porque o Senhor te chamou para ser soldado. Mas Ele te diz: cuidado, porque se você não se posicionar e andar do jeito que eu quero, diz o Senhor, eu mesmo te tiro do combate. Saul obedeceu até onde os seus olhos acharam que era bem. Deus nos tira do combate, amado, sabe? Quando nós servimos a Ele somente naquilo que nos interessa. Somente naquilo que nos interessa. Repita comigo: soldado desobediente. Soldado desobediente. Constantemente é disciplinado. Constantemente é disciplinado. Estou cansado de ver crente sendo disciplinado. E aí chega o pastor: pastor, o que está acontecendo? Uns já nem chegam mais. Eu digo: olha, faz uma reflexão da tua vida. O que é que você tem deixado de fazer? Não é nem o que você tem feito, é o que tem deixado de fazer. Saul, ele foi supostamente cumprir uma ordem de Deus, mas ele fez exatamente o contrário. Ele não tinha que poupar o rei, e ele poupa o rei porque ele queria status. Saul era político. Não importa quem fez, erro é erro, pecado é pecado, acabou, acabou. Amém, meu amado? Segundo, quando permitimos que a vaidade domine o nosso coração. 1 Samuel 15:12 diz: chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si numa coluna, e voltando, passou e desceu a Gilgal. Saul permitiu, amado, que a vaidade repousasse sobre a tua vida. Ele levanta um altar, ele levanta uma coluna, ele coloca lá uma estátua, uma imagem dele, sabe? O que Deus havia condenado, mas ele queria exaltação, ele queria que as pessoas o aplaudissem. Sabe aquela pessoa que faz alguma coisa e quer que os outros saiam comentando? Quando as pessoas não comentam, ela mesma se acha no direito de ficar comentando. Já viu essa pessoa? Ela diz: olha, já que ninguém falou, eu vou falar aqui, olha, eu fiz isso, eu oro, eu expulso o demônio, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Cuidado, você vai ser colocado de lado, já está sendo colocado de lado, porque toda honra e toda glória seja dada a Ele. Glória a Deus. Eu não preciso de aplausos. Se eu dependesse de pregar a palavra, se alguém chegar no final do culto e me dar um tapinha nas costas dizendo: boa palavra, hein, pastor?
Foi de Deus, Deus falou comigo. Se eu ficasse esperando isso, amado, eu não iria prosseguir. Independente se a palavra foi boa ou não, independente se falou contigo ou não, a palavra de Deus é a palavra de Deus e acabou. Amém? Nós precisamos entender que aquilo que você faz para Deus, você faz para o Senhor, e não busque reconhecimento nisso, porque o Senhor sabe reconhecer e sabe muito bem. Samuel, ele vai ao encontro de Saul, amado, e ele detém mediante a um monumento do próprio Saul. Ele fica pasmado com aquilo. Sabe, nós somos rejeitados por Deus quando nós queremos a glória para nós, que seja nossa. Se você é uma boa pessoa, você não faz mais que a tua obrigação. Tem gente que bate no peito e diz: não, mas eu pago as minhas dívidas, eu pago os meus impostos. Você não faz mais que a tua obrigação. E o dia que você não pagar, você ainda vai preso. Isso não caracteriza você melhor do que todo mundo. Isso caracteriza que você é mediano, é igual a todos. A gente só passa a ser melhor quando nós possamos fazer algo para Deus, algo voluntário, mesmo que aquilo que você faz ninguém reconheça. O importante é que o Senhor sabe que você está servindo a Ele. Saul, nesse momento, ele não estava interessado em obedecer, mas ele estava interessado em aparecer. Vaidade, sabe? Vaidade, só vaidade. Eu conheço pastores que não vão em igreja se não tiver menos do que 500 pessoas. Não pregam, não vão. E quando vão, cobram um absurdo. Vaidade. E fazem show e pegam o paletó e jogam, e todo mundo tem que cair no chão, e tem que ser aquele show. O Senhor não mandou fazer nada disso. Ele diz: vai, prega a minha palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios, e acabou. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Amém, meu irmão? Quando nós começamos a querer nos exaltar e dizer: olha, sem eu nessa igreja ela não vai. Se não for eu o levita, não tem levita. Se eu for o músico e eu sair da igreja, a igreja fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém. Glória a Deus. Ninguém é insubstituível. O dia que o pastor Alexandre morrer, Deus já coloca outro. Com certeza, ele já vem programando outro no meu lugar. Deus não é pego de surpresa. Amém, meu irmão? Então, se eu quero ser abençoado por Deus, depende de mim. Eu tenho que fazer o melhor, porque eu sei que a resposta virá dele. Amém? Terceiro, quando a mentira torna-se parte do nosso cotidiano. 1 Samuel 15:12. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito seja do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Olha que mentiroso. Saul, ele vai ao encontro, e ele vê lá, Samuel vai ao encontro de Saul, e quando ele chega lá, ele diz assim: olha, ainda bem que você chegou. Acabei de cumprir, fiz tudo exatamente como mandou. Ele se esqueceu que Samuel era ungido de Deus, era alguém escolhido por Deus, e que Deus estava o levando ali para mudar a história. Sabe, meu irmão, você pode mentir para o seu vizinho, para o teu pai, para a tua mãe. Você pode mentir para quem você quiser, mas para Deus você nunca vai mentir, porque o Senhor é santo e o Senhor sabe exatamente tudo o que acontece. Saul sabia aquilo que estava dizendo. Não era verdade dele, era mentira. Ele havia tornado um instrumento de Satanás, e a mentira fazia parte do seu cotidiano. Quando nós começamos a mentir, a Bíblia diz que a mentira é do diabo. E quando nós mentimos, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Você foi chamado para ser soldado do rei, e não soldado de Satanás. Amém, meu irmão? Quando a mentira começa a fazer parte da nossa bagagem, nós começamos a sair da presença do Senhor. Passamos a ser fortes candidatos para que o próprio Deus nos tire de lá. Quarto, quando a nossa filosofia diz que os meios justificam os fins. Você já deve ter escutado isso. Que os meios justificam o fim. Mentira do diabo. Nada justifica aquilo que está errado. 1 Samuel 15:14 diz: respondeu Saul: do inimigos trouxemos o melhor das ovelhas e dos bois. Trouxemos-nos para os oferecer ao Senhor teu Deus. Ele não fala nosso Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Quando Samuel responde que Deus se agrada mais da obediência do que o sacrifício. Sabe, meu irmão?
Saul tenta justificar ao profeta que não teve a intenção de desobedecer. Não, Deus conhece meu coração. Deus sabe da minha vida. Deus sabe da minha integridade. Infelizmente quem não sabe é você, que é um desobediente, que é um endemoniado ou uma endemoniada nas suas atitudes e acha que é soldado do rei. Preste atenção, amado. O dia que eu começar a justificar os fins pelos meios e achar porque eu sou pastor e eu posso, o Senhor vai me colocar de lado e vai dizer: vou colocar alguém no teu lugar até que você se converta, Alexandre, porque Deus aqui sou eu, não é você. Mas eu também, como homem de Deus, sei colocar pessoas no lugar dela e dizer: quem manda sou eu, quem fala sou eu, a ordem quem dá sou eu, porque eu sirvo a Deus. Saul, em momento algum ele tenta questionar Samuel, porque ele sabia que Samuel era homem de Deus. Às vezes nós queremos questionar a ordem dos nossos pais, dos nossos patrões. Queremos questionar a ordem do governo. Ordem é ordem, tem que ser cumprida e acabou. Goste eu ou não. Amém, meu irmão? Goste eu ou não. Quando os impostos da igreja chegam, eu poderia dizer: poxa, a igreja não precisa pagar imposto, a gente vive pela fé. Não interessa, eu pago, fecha as portas. Eu não fico perguntando: mas o que o governo vai fazer com o dinheiro que eu pago, o IPVA do meu carro, o IPTU? O que o governo vai fazer com o imposto que está embutido já na conta de água, na conta de luz? Não interessa, é imposto. Foi feita uma imposição e essa imposição tem que ser cumprida. A maioria das pessoas é achar que não concorda. Nós temos visto os nossos jovens na rua quebrando tudo por causa de 20 centavos, impulsionado por uma ordem política, porque o ano que vem é ano político. Esse quebra-quebra, essa coisa, sabe, de pessoas que estão lá que nem andam de ônibus. Eu não estou aqui dizendo que eles estão certos ou que estão errados, mas quebrar, destruir, Deus não está nesse negócio. Sabe, irmão? É claro que nós como brasileiros não podemos ser tão passivos como somos. E para sua surpresa tem crente lá no meio que se diz soldado de Cristo. Deus havia ordenado a Saul que matasse todos os amalequitas e tudo que a eles pertencia. Mas ele achou que ele só não cumpriu a risca. Cumpriu, mas não cumpriu a risca. E tomou alguns dos animais para oferecer de sacrifício ao Senhor. Ele estava tentando justificar sim, e provar que os meios podem sim justificar os fins. Não adianta você dizer: eu só pequei, eu só errei, pastor, por causa do fulano de tal. Você errou porque você é consciente no eu e você quis errar. Gostaria de trazer uma palavra hoje de alegria, de vitória, mas o Senhor manda nesta noite o Espírito Santo puxar a tua orelha e dizer: eu estou de olho em você. Amém? Sim, quando não reconhecemos que estamos em pecado. 1 Samuel 15:19 diz: porque pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Preste atenção, amado. Aqui se encontra a última evidência de uma pessoa que está prestes a ser tirada. É o último aviso, sabe, de combate pelo próprio Deus. Foi o último ato do rei Saul. Quantas vezes o Senhor já não falou, através do pastor, através de alguém, através do próprio Espírito Santo, falando diretamente contigo? Até quando você vai ter que esperar? Até quando você vai dizer: não, não é comigo, essa palavra não é para mim, porque eu sou diferente, essa palavra é para nós, incluindo eu que estou no altar. Aleluia. Nós temos que vigiar, porque você tem um cargo de confiança dado pelo próprio Rei do Universo, e ele diz: vigia, porque senão o diabo te toma. É quando o Senhor, amado, lhe concede um tempo
você se arrependa. Mas quando isso não acontece, quando não reconhecemos que estamos em pecado, tenha certeza que nós precisamos se tratar diante dele. Amém. Deus quer mudar a sua história. Deus nessa noite te diz: é hora de você colocar as barbas de molho. Eu não vou mais brincar de ser Deus. Eu te dei uma ordem: cumpra e não questione. Nós vimos até aqui, amado, algumas evidências que nos levam a ser tirados do combate. Agora eu gostaria de relatar algumas consequências que Saul sofreu devido à sua própria conduta de vida. A primeira consequência: Deus o rejeitou. Soldado dispensado não tem honraria. 1 Samuel 15:26. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Presta atenção. Tem gente que adora andar com rebelde, é rebelde junto com ele. Você sabe que a pessoa está em pecado, está em rebelião, está em rebeldia, e você hospeda essa pessoa na tua casa. Você diz: não tem nada a ver, o que você fez é uma coisa, mas eu sou teu amigo particular. Cuidado com quem você se envolve, porque se você tiver um assalto e a polícia chegar lá, meu amado, onde estão todos reunidos, você pode não ser nada, ser só um amigo, você vai preso junto. Porque tem um ditado antigo que diz: me digas com quem tu andas, e eu te direis quem tu és. Se você anda com rebelde, rebelde tu és. Não, pastor, eu só vim aqui falar para esta pessoa, para ela se arrepender, para ela voltar para os caminhos do Senhor, para ela se converter. Muito bem. Você falou uma, falou duas, não precisa falar mais, porque ela sabe exatamente o que é. Às vezes a gente diz: não, mas é da minha família, eu posso fazer o quê? Esse é o problema. Às vezes, porque é da família, a gente quer passar a mão, e o cajado de Deus, quando vem, é para todos. Quando Deus disse assim: olha, acabe com os amalequitas, Ele não disse só com o rei, a mulher do rei, o filho do rei. Ele disse todos, inclusive os animais. Eu não quero nada. Amém. Tem um jovem que a Bíblia fala chamado Acã, que ele peca diante do Senhor, trazendo uma capa babilônica e uma porção de ouro para dentro do arraial. E Josué perde uma guerra, porque o pecado estava ali no meio. Preste atenção: Acã não era de um povo estranho que servia a outro Deus. Acã também era de Israel, só que Acã era rebelde. Sabe aquela pessoa que o líder fala uma coisa e ela vive outra? Na frente é uma coisa, por trás é outra. Deus só estava olhando. Aí Deus então deixa Josué perder a guerra. E quando Josué perde a guerra, ele vai diante do Senhor e diz: Senhor, tu me disseste. E ele confronta Deus com isso, que aonde eu colocasse a planta dos pés, o Senhor me daria. E nós perdemos a guerra para a menor cidade. Ficamos envergonhados. O que está acontecendo? Ele diz: há um pecado no meio deste povo. E se tem soldado ruim no meio dos meus soldados, vocês vão perder a guerra, para que vocês enxerguem aonde está o problema. Sabe o que o Senhor fez? Pegue Acã, com tudo que ele tem, com toda a sua família, com todas as suas posses, com todos os seus animais, e acaba com tudo. Porque pecado se arranca pela raiz. Acã com certeza foi visitado pelo Senhor várias vezes. Deus levantou homens e mulheres de Deus para profetizar, para falar para ele, mas ele não quis. Às vezes nós olhamos a história e dizemos: nossa, mas Deus era radical no Velho Testamento. Não é. Deus sempre foi justo. E cada um, amado, colhe exatamente aquilo que planta. O soldado, no dia que ele está para ficar de guarda, ele tem que ficar à noite lá, em vigília. Não adianta ele reclamar que chegou, sabe, que a esposa teve neném naquele dia, que a mãe que morava não sei aonde está hospedada em tua casa. Ele tem que cumprir
E nós temos que aprender esse regime que o Senhor tem para nós. O comando da nossa vida chama-se Bíblia, Palavra de Deus. E é essa que nós temos que ouvir e cumprir. Porque o Senhor já te tirou do mundo quando você era soldado de Satanás. E te elevou, te elegeu, te colocou numa condição melhor. Segundo, perdeu o privilégio de ser instrumento de Deus no meio do povo. 1 Samuel 15, 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de ti hoje o teu reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Não deixa Deus rasgar o ministério que Ele colocou na tua mão, meu amado. Não deixa Deus rasgar o projeto, o sonho que Ele colocou na tua mão. Não pense você, que eu acredito que Ele não vai te lançar ao inferno. Ele não vai deixar você perder o plano de salvação. Só que além da salvação, Deus tem muito mais para você. Deus tem algo grande na tua vida financeira, na tua vida familiar. Sabe, Deus tem algo grande para os teus sonhos. E às vezes nós deixamos Deus rasgar pela desobediência, porque achamos que desobedecer é melhor. Eu faço o que eu quero, ninguém manda de mim, eu sou mais eu. Então será rasgado. Terceiro, foi desonrado perante tudo e todos. 1 Samuel 15:30. Ao que disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos e do meu povo, e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. O cara peca, o cara erra, o cara faz o que faz, e coisa assim: profeta, honra-me. Preste atenção, você só será honrado no dia que você honrar. Ninguém sabe, mas Ele sabe. Você veio de uma outra cidade, você era pior que um cão chupando manga. Aí você veio para esta igreja e você acha que você vai ser honrado. As pessoas que te conhecem acreditam que você é uma boa pessoa, mas Ele te conhece. É verdade, Senhor. Amém, irmão? Quando você começar a passar por situações em que você vê que as pessoas, a família, aqueles que estão à tua volta não têm te honrado, para e preste atenção. Eu não tenho honrado, é por isso que eu estou recebendo isso. Eu não tenho sido obediente, eu não tenho cumprido aquilo que ensina no altar, eu cumpro aquilo que me apraz, aquilo que eu acredito ou que eu acho que deve ser. Tu não honra, tu não serás honrado. Amém. Filho que não honra pai e mãe terá filhos também que não vão te honrar. Eu sempre ensino, você que quer casar, você que é jovem, vê como que a moça linda, doce, maravilhosa, que você diz, essa deve ser a mulher dos meus sonhos, vê como que ela trata os pais dela. Um pouco pior ela vai tratar você. Assim também são os garotos. Amém? Porque quem não honra, nunca será honrado. A pessoa pode ter todas as características, se ela não honra pai e mãe, a Bíblia diz que os seus dias na terra são diminuídos. 1 Samuel 15:30. Ao que disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos e do meu povo. Ele queria que Samuel fosse político, para dizer, não, sabe o que é? Deus mudou de ideia e disse que tudo bem, então eu vou honrar Saul, você é um homem de Deus. Samuel é homem de mentira. Amém, meu irmão? E eu quero falar de um assunto hoje, nós vamos encerrar esse assunto, que a gente tem criado os nossos filhos na igreja e queremos criar, sim ou não? Mas eu quero falar nesta noite sobre 5 maneiras de afastar o seu filho da igreja. Primeiro, vamos ler todo mundo junto? Ou me acompanhe. Diante das menores dificuldades, tais como indisposição, chuva, frio, cansaço, você diz, não vá ao culto. Com isso, o seu filho vai crescer com a ideia de que frequentar as reuniões não é assim tão necessitária. Hebreus 10:24 diz, e considerem-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação.
como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Preste atenção que os teus atos formam os soldados que são os seus filhos amanhã. Segundo, quando estiver à mesa ou reuniões de família, faça comentário ou crítica ao ensino do pastor ou líder. Com isso, seu filho crescerá não tendo respeito por eles, nem dando crédito aos seus ensinos. 1 Tessalonicenses 5,12. Ora, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Será que você já, dia de desabafo, chegou na tua casa e disse: eu vou matar o pastor? Nossa, se eu pudesse eu falaria um monte para a irmã da oração, para a minha líder de mulheres, para o meu líder de jovem, porque ele está pensando que eu sou palhaço. E o teu filhinho escutando isso. E toda vez que você vai desabafar ou falar de algum defeito, igreja não tem defeito, né? Às vezes acontece, tem um defeitinho e você quer falar junto à mesa, e o teu filhinho que está aprendendo os caminhos do Evangelho, você está amaldiçoando ele, falando palavras de esgoto que saem da tua boca. Terceiro, cuide para que seu filho cresça num lar que não seja diferente de qualquer outro. Afinal, que valor há em aplicar o princípio da palavra de Deus a todos os aspectos da vida familiar? Deuteronômio 6,6 diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado à tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Eu vejo crianças chegando em casa e dizendo assim: mãe, você não sabe o que a minha professora fez comigo hoje. E aí cria a história dele, a história dela. E você já deve ter visto mães que vão na escola fazer barraco. Porque o meu filho, que é uma bênção, está mais para soldadinho de chumbo, que é isso, que é aquilo, que é eu não aceito que ninguém fala nada. Engraçado. Alguém vai se levantar com uma criança boazinha, obediente? Quem que vai se levantar? Que adulto que vai fazer isso? Aí seu filho vai crescendo como adolescente na rua, ele arruma encrenca: não foi eu, mãe, foi o fulano. Não, mas também as pessoas têm birra de mim, eu não posso fazer nada que as pessoas não gostam de mim. Será que o defeito está nas pessoas? Preste atenção, amado. Quarto, gaste diante da TV todo o seu tempo que passa em casa, ao invés de separar parte dele para a leitura da Bíblia e oração. Basta apenas orar 1 hora antes das refeições. Com certeza seu filho aprenderá que orar e estudar a palavra de Deus não tem nenhum valor para você. Deuteronômio 17:19 diz: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e agarrar todas as palavras desta lei e esses estatutos, a fim de os cumprir. Amém? Se teu filho de repente for falar com o pai, ele diz: agora não, estou vendo futebol. Vai falar com a mãe: agora não, porque esse é o último capítulo da novela. Vai falar com o irmão: calma, porque agora eu estou postando um negócio aqui no Facebook. Mas de repente ele vai te atrapalhar numa hora que supostamente ele está vendo você lendo a Bíblia. E quando você fala: mãe, oi, pois não, você quer? Fecha a Bíblia e deixa para depois, que não tem muita importância. Não vê você de joelho no chão, não vê você orando, não vê você adorando, não vê você tendo comunhão com Deus. Ele vai crescer querendo ser igual quem? Igual você é, rebelde e soldado deixado de escanteio. Eu sou espelho para os meus filhos, você deve ser espelho para os seus filhos.
E como pastor, o quanto eu sei de quantas vezes eu já errei com os meus filhos. E olha que eu sou vigilante. Amém? O Senhor tem te perguntado nessa noite: e tu? Tem sido vigilante? Às vezes os nossos filhos, quando são crianças, não querem ir para a igreja. Você diz: eu não vou brigar, não vou brigar não. Não quer ir, não vai. Ele é uma bênção mesmo, é quietinho, não sai de casa. Quando ele cresce, ele vira drogado. Aí você quer trazer para a igreja. Ele fala: igreja, eu nunca fui, por que eu vou agora? Se você forçou ele quando criança, que a Bíblia diz que você deve ensinar o caminho que ele deve andar, lá na frente ele pode ser tudo isso que eu te disse. Mas o momento da adversidade, a primeira coisa que ele vai lembrar é do Senhor. Ele tem uma aliança ainda. 5. Comente à vontade a vida dos outros membros da igreja. Depois, ao encontrá-los na igreja, apressa-te em cumprimentá-los com um largo sorriso. Com isso, o seu filho terá a impressão de que a vida cristã é pura hipocrisia e não deseja seguir o mesmo caminho. Tito 3:2 diz que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas moderado, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Incentive o seu filho a estar sempre participando de nossas reuniões, para com isso vir a obedecer a palavra de Deus. Provérbios 22:6 instrui o menino no caminho que deve andar, que até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Aplauda ao Senhor.